Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus mais uma vez envolva os nossos corações, iluminando assim também as nossas mentes, nos auxiliando nesse instante em que todos nós, com certeza, deixamos o nosso coração aberto para receber essas informações, esse consolo que essa doutrina de amor sempre traz a cada um de nós, fortalecendo aí na jornada, nos auxiliando a enfrentar as dificuldades com muita resignação e coragem, porque sabemos que temos aí um amparo divino sempre a nos olhar, a nos envolver. Então hoje o evangelho que nos coube é o evangelho do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Que caminho nos trouxeram aqui nesta casa? No primeiro momento, quando nós decidimos aportar aqui dentro da casa espírita, o que nos trouxe? O que realmente tocou o nosso coração e falou assim, agora eu vou buscar ajuda espiritual, conhecimento espiritual. O que será que realmente nos chamou para esta casa? Nós sempre sabemos, e todo mundo responde, aliás, repete muito, uma coisa que é muito discutida e colocada dentro da nossa doutrina, que quando nós não vimos aqui pelo amor, nós chegamos aqui pela dor. Então, qual será o caminho que nos trouxe? A dor ou o amor? Então, a partir deste momento, aonde, seja qual for o caminho que nos trouxe até esta casa, que possamos entregar-nos nesse momento nos braços de Jesus, para que Ele venha, alivie essas dores que ainda estão muitas vezes doendo dentro de nós, em nosso coração, muitas vezes trazendo confusões, tribulações, dificuldades, mas que através dos ensinos dessa doutrina de amor a gente possa então aliviar esse fardo, porque com Jesus esse fardo sempre se torna leve. Com seus ensinamentos nós conseguimos vencer as barreiras, os obstáculos, transportando essas montanhas que muitas vezes parecem tão intensas e imensas na nossa caminhada. A partir do momento em que nós começamos a compreender os ensinamentos de Jesus, no seu grau maior, principalmente através da maturidade espiritual, da qual já estamos caminhando, as tempestades parecem que vão tomando assim uma nova conotação, a gente já não fica tão apavorado nem desesperado, porque aí se faz luz no meio das trevas, se faz luz nos nossos corações, o consolo chega e a gente vai se fortalecendo pouco a pouco, porque as tempestades vão vir, nós sabemos disso, mas se nós estivermos realmente firmes, ter construído a nossa base, né, a nossa casa sobre a rocha, ela não vai se abalar tão facilmente. Nós vamos ter raízes, vamos estar presos ali, e mesmo que tudo balance ao nosso redor, a edificação vai estar segura. E assim é que a doutrina espírita traz ao nosso coração esse sentimento de sermos também uma rocha, uma casa construída sobre ela, porque assim nós vamos firmando nesse conhecimento, através do estudo, através daquilo que a doutrina nos mostra e nos coloca com tanta clareza, com tanta lógica, com tanta sabedoria, e vamos fortalecendo assim nosso coração. Definição de fé pelo apóstolo Paulo de Tarso. A fé consiste na firme confiança, na certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Muitas vezes nós chegamos aqui achando que a nossa fé não existe. Chegamos aqui completamente esquecidos do que é a fé.
Porque muitas vezes não foi ela que nos trouxe. A maioria das vezes foi a dor que veio bater na nossa porta e a gente chega aqui, então, praticamente desmoronando. Então, quando essa fé surge em nós realmente, será que a gente não tem mesmo essa fé? Nós sabemos que, dentro da doutrina espírita, o ensinamento nos é colocado que a fé, ela surge em nós no momento em que nós nascemos, ele é inato. E isto desde a nossa criação. E não é aqui simplesmente nesse nascimento desta encarnação. Ela nasce com a gente no momento em que Deus nos cria. E desse ponto de vista, então, nós já temos dentro de nós, embora ainda em estado latente, essa certeza do nosso destino futuro. Nós sabemos exatamente tudo isto, só que como fica em estado latente, a dificuldade maior é descobrir este caminho que realmente nos acorda para essa realidade. A consciência de que tem dessas nossas faculdades imensas que estão em germe no nosso íntimo. Uma coisa muito importante é que quando nós somos criados, Deus já coloca em nós uma sementinha divina, porque nós somos herdeiros desse Pai. E essa certeza faz com que nós caminhemos praticamente tranquilos diante dessa situação. Mas nós precisamos saber disso. E como que nós vamos saber se a gente não buscar? Se a gente não ir atrás? Se a gente não buscar compreender? Nós só vamos compreender quando a gente também estiver disposto a buscar. Muitos querem que a fé bate à sua porta, que ela seja dada de graça. Ah, eu quero crer. Queria que Deus viesse aqui em pessoa, que Jesus Cristo chegasse aqui nesse momento e se apresentasse. Que os Espíritos aparecessem e, a partir deste momento, eu vou crer. Será que é assim que tem que acontecer? A partir deste momento, que mérito que nós temos quando as coisas venham tão facilmente em nossas mãos? Muitas vezes nós nem damos valor quando isto ocorre. Então, tudo o que acontece precisa ter o nosso esforço. Dentro desse processo de crescimento espiritual, nós temos que ter a nossa participação ativa. Porque no início, quando nós somos criados, nós temos o amparo, porque nós estamos na infância, como aquele filhinho que nós temos ali, é bebezinho, nós temos que estar educando, amparando, levando ele, praticamente segurando pela mão. Mas chega um momento que esse filho, ele vai crescendo, ele vai necessitando de aprendizados fora da nossa casa, daquele lugar protegido que ele tinha. Então ele precisa ir para onde? Para o mundo. Ele precisa buscar, ele precisa aprender. E como que ele vai aprender se ele estiver em proteção constante? Se a gente criar ele sobre uma redoma, ele não vai aprender nada. E assim, então, também Deus faz conosco. A partir do momento em que nós já não precisamos mais de caminhar com aquele amparo total, já estamos começando a caminhar e dar as passadas sozinhos, ele nos coloca na vida, nas experimentações da vida. É mais ou menos como a parábola do filho pródigo nos fala, que quando o filho ele pede ali herança para o pai e quer experimentar lá fora a vida. Ele quer, com aquele dinheiro que ele recebe ali de herança, ir para o mundo, descobrir as coisas, as sensações, tudo aquilo que está lá fora, que ele não tinha ali dentro da casa do pai. Assim também somos nós, nas nossas reencarnações. Quando nós começamos a sair desta casa paterna, dos braços do pai, nós começamos a adquirir, então, experiências. Erramos muito, caímos muito, mas também vamos tendo a oportunidade de aprender por nós mesmos. Através, muitas vezes, daquela dor que nos traz aqui, através, muitas vezes, desse próprio amadurecimento que a alma vai adquirindo através desse processo todo. E nós vamos adentrando essa nova fase, essa nova etapa da nossa caminhada. Quando nós começamos a compreender um pouquinho mais das coisas espirituais, nós começamos a entender que essa fé que nós temos aqui em estado latente, ela precisa ser desenvolvida. Ela está em germe? Está. Mas o germe é uma semente. E ela precisa ser, então, cultivada. Ela precisa ser realmente
regada, tratada com carinho, para que ela comece, então, sair desse estado de semente e virar, então, uma plantinha. Muitas vezes, no início, ela é bem frágil, delicada, como todas as plantinhas ali que começam bem pequenininha mesmo, bem minúscula, tão fragilzinha que qualquer coisinha pode, muitas vezes, até derrubá-la, até matá-la ali, de tão frágilzinha que ela é. Mas a partir do momento em que ela vai realmente recebendo todos os cuidados, todo o cultivo ali, buscando sempre colocar o adubo necessário, ela vai se fortalecendo, vai realmente criando as raízes, ela vai aumentando a sua produtividade e quando ela estiver bem frondosa, ela começa mesmo a dar frutos. Então, assim também é a nossa fé. Quando nós estamos ali no primeiro momento, ainda em fase embrionária, ela é bem frágilzinha. Qualquer coisinha nos derruba, qualquer coisinha tira a gente daquele caminho, nos desespera. A gente acusa Deus, muitas vezes, das nossas dificuldades, se revolta diante das tristezas, das dificuldades que acontecem no caminho. Quantas vezes nas perdas de ente querido, na perda de fortuna, às vezes até desilusões amorosas, filhos que desviam do caminho que nós traçamos para ele, porque a gente sempre quer um filho perfeito, muitas vezes o filho não é perfeito, nós também não somos. Então, aquele filho desviou do caminho e nós ficamos, então, desiludidos, decepcionados, achando que ele tinha que olhar a vida com os nossos olhos. E isso vai trazendo ao nosso coração cada vez mais dor, sofrimento, mágoas, e vamos muitas vezes nos ressentindo a tal ponto que nós achamos que Deus está contra nós. Cadê Deus nessa hora? Por que Ele não faz nada? Por que Ele não responde às minhas súplicas? E aí nós oramos, mas muitas vezes oramos da boca para fora. Não há realmente o sentimento de fé, de confiança naquele Deus, porque nós não entendemos esse Deus. Como que eu posso sentir amor ou fé, confiança nesse Pai que tem me feito sofrer, que tem me dificultado o caminho, que tem me dado tantas chicotadas ao invés de me dar a vida feliz que eu queria, a vida perfeita que eu idealizava, os sonhos que eu criei na minha imaginação. A partir do momento em que eu me coloquei a caminho, não foi nada disso. Vamos, muitas vezes, nos preparar para o casamento, idealizamos um marido tão maravilhoso, tão perfeito, aquele príncipe encantado. Só que aí lá no dia a dia a coisa muda. Aí a gente vê a toalha jogada, aí a gente vê as dificuldades que é quando a mulher não está de TPM e temos que enfrentar a situação. E as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Dois corações que se unem e têm que trabalhar as suas dificuldades, as suas situações ali dentro daquele mesmo lar. E não dá mais para ficar chorando, tem que realmente compreender. E conforme a gente já está maduro para isso, a gente precisa trabalhar os sentimentos. Sempre os nossos e não o do outro. Porque nós aprendemos dentro da doutrina espírita uma coisa muito importante, que toda renovação que precisa ser feita, transformação que precisa ser feita, não é com o outro, é conosco. O outro, ele é sempre um instrumento para nós, um instrumento de aperfeiçoamento. Então, o outro, ele serve para a gente justamente para isto, para trabalharmos esses sentimentos. Ele é para nós um amigo. Por quê? Nós não podemos enxergá-lo como um inimigo naquele momento só porque ele não está sendo aquele coração que nós gostaríamos que ele fosse. Aquela pessoa perfeita que a gente idealizou. Porque é através dele que vamos trabalhar o orgulho, o egoísmo. Quantas vezes a gente renuncia, quantas vezes a gente cede, quantas vezes a gente olha, gostaria de fazer alguma coisa, mas acaba fazendo outra. E vai buscando assim passar por essas dificuldades. Então são pesos que parecem imensos na nossa caminhada. São situações que a gente não programou, então a gente não consegue muitas vezes lidar com elas. Porque a gente viu sempre o lado cor-de-rosa das situações. E quando elas ficam pretas, nós já não queremos mais, não serve mais. E aí não estamos dispostos a lutar por aquilo que está dentro de nós. Porque tudo isso estaria ali dentro, essa força, essa coragem, essa fé, esse sentimento
que iria nos impulsionar para vencer, para derrotar os inimigos íntimos, está aqui dentro, não está fora de nós. Porque a gente vai buscar lá fora, muitas vezes. A gente busca esta fé lá fora, quando ela está aqui dentro. A gente vai de igreja em igreja, de centro espírita em centro espírita, toma o passe e fala, não resolveu o meu problema. Ainda não é esse daqui que eu quero. Se sente muito fraco. Eu quero ir lá no outro, que eu acho que aquele lá vai falar quem eu sou, quem eu fui, quem eu era, como que vai ser minha vida daqui para frente. Então, a gente quer se enganar e se iludir. E a gente encontra quem queira nos enganar e nos iludir. Infelizmente. Mas ele também é um grande iludido. Aquele que nos ilude é mais iludido ainda. E cada um vai responder por aquilo que faz. E quando nós ficamos pulando aí de galho em galho, o que acontece? Nós não nos sentimos fortes, porque nós não queremos realmente potencializar tudo que veio aqui dentro de nós, em estado ainda minúsculo. Nós temos amor, nós temos tolerância, nós temos paciência, nós temos caridade, nós temos esperança, nós temos todas essas virtudes em germe. E como que ela vai ser trabalhada em nós? Sempre através da vida de relação com o outro. Sozinho, nós não crescemos, nós não melhoramos, nós não saímos do lugar. Ficaremos estacionados, que nem aquela água parada, criando lodo, criando sujeira. E nós não queremos ser este lodo. Ninguém quer, com certeza. É muito mais bonita a imagem de uma cachoeira com as suas águas correntes, passando, saneando, limpando, sempre trazendo renovação. E assim, nós é que escolhemos. O caminho a seguir é nosso, a escolha é nossa. Temos esse livre-arbítrio, que é uma dádiva divina também, que Deus aí nos oferece, que a partir do momento em que a gente sai daquele estado infantil, que nós nos encontramos, nós começamos então a experimentar esse processo de escolha. Mas toda escolha também vai gerar uma consequência, porque nós temos caminhos a seguir e a escolher. Quando nós seguimos determinado caminho, vamos gerar uma consequência, que é de responsabilidade nossa. Então nós vamos ter depois que responder sobre cada situação que criarmos. Quando as situações são boas, que ótimo, vamos colher frutos bons. Mas se essas situações forem negativas, infelizes, nós vamos ter que repassá-las, reparar as situações, até que a gente consiga esgotar todo o mal que praticamos, todas as dificuldades que criamos, porque todo o mal que praticamos ou dificuldades que criarmos para os outros, na realidade, nós criamos para quem? Para nós. Para nós mesmos. Então, isto é o mais importante em termos na nossa consciência. Porque a partir disso, nós vamos entendendo por que essa fé pode ser desenvolvida, pode ser realmente germinada em nosso coração. Porque tudo depende de nós, não depende do outro. Eu coloco, às vezes, a minha felicidade na mão do outro, desnecessariamente, quando ela só depende de mim. Do caminho que eu escolher, daquele caminho que eu trilhar. E a partir desse ponto, eu vou compreendendo que todo esforço deve ser meu, toda mudança deve ser minha. E eu posso. Por que eu posso? Eu posso porque tem alguém que me fortalece. Porque eu tenho um reflexo divino dentro de mim, em essência. E essa essência de Deus, essa sementinha, que está ali pequenininha, frágilzinha, mas que tem toda a possibilidade de ser realmente aumentada, fortalecida. E assim, nós vamos entendendo que passo a passo, é lentamente, é gradual. Se a gente quiser dar o passo maior que a perna, nós vamos cair e machucar. Então, na natureza, nós sabemos que tudo obedece a um ritmo. E muitas vezes ele é lento. Se a gente der esse passo maior que a perna, nós escorregamos e muitas vezes ficamos lá, estatalados.
E aí agimos que nem aquela criança ainda, que muitas vezes cai, ela fica esperando que o pai veja que ela caiu, aí ela primeiro procura com o olhar o pai, olha ali se o pai está perto, se o pai está perto, ela chora, 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 esperando o pai vir segurar ela, levantar ela dali de onde ela caiu. Mas se ela vê que não tem ninguém olhando, que não tem ninguém que vai socorrer ela, ela levanta sozinha. E assim temos que ser também. Levantarmos. Se a gente já cair, não importa. Importa que levantemos. Uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu adentrei a doutrina espírita, nos primeiros momentos de estudo, foi justamente a bondade divina. De saber que nós não acabamos com a morte. Pelo contrário, que nós continuamos vivendo no mundo espiritual. Com tudo aquilo que somos, como estamos, da mesma forma. E uma coisa ainda mais importante, é que Deus, Ele ama tanto os seus filhos, de forma tão incondicional, que mesmo aquele filho que cai, que se machuca, que erra, ele está como um aprendiz. Esse filho, que é aprendiz, ele tem a liberdade, como nós falamos. Quando ele cai e se machuca, o pai está vendo, mas já está deixando o filho se libertar sozinho, levantar sozinho. E a partir deste ponto, quando nós erramos, hoje nós entendemos que o pai não está lá para dar castigo a nenhum de nós. Ele não está lá falando assim, olha, você fez isso, então você vai passar por isso, isso e isso. Não. Isso é o que é mais importante dentro da doutrina. Porque é esse recomeçar incessantemente que a nossa vida, né, essa oportunidade da reencarnação, tão maravilhoso processo aí de idas e vindas do espírito nesse aprendizado, que ele pode, muitas vezes, errar, se arrepender e recomeçar, reparando esses erros. O que é mais importante. Podemos, e somos todos, nós não podemos nem falar que podemos, nós somos ou estamos criminosos ainda perante a lei divina. Parece uma palavra forte, mas não é. Por que não é? Porque nós temos essa lei divina, ela está na nossa consciência. E como nós, muitas vezes, escolhemos aí, através do livre-arbítrio, os nossos caminhos, e ainda nos equivocamos muitas e muitas vezes, então temos que retomar a caminhada. E quando nós nos deparamos com essa situação de saber que essa lei está dentro de nós, a nossa consciência está ali como um alerta constante a nos avisar, olha, não vá por este caminho, olha, não vá por aquele. E mesmo assim a gente fica surdo a esses caminhos, a esses alertas. E o que acontece então? Nós vamos realmente quebrar a cara lá na frente. E o que acontece depois disso? Recomeço. Podemos prejudicar alguém, mas como nós falamos no início, prejudicamos a nós mesmos. Vai ter alguém lá nos acusando? Às vezes sim. Às vezes nós temos irmãos que nos perseguem do outro lado porque não aceitam, não gostaram daquilo que fizemos. Mas a partir do momento em que nós nos arrependemos sinceramente e queremos recomeçar, nos é dada a oportunidade. Isso é importantíssimo, porque quando a gente retoma a nossa caminhada aqui na Terra, a gente vem com essas dificuldades que nós criamos. E como que nós vamos passar por ela sem lembrar de tudo isso? Vai parecer difícil. Ah, por que eu não me recordo se eu fiz isso ou aquilo? Não seria mais fácil se eu recordasse? Seria mais fácil? Não, nem sempre. Se eu já fosse madura para encarar as situações, encarar aquele a quem eu prejudiquei tranquilamente, pode ser que essas lembranças me venham espontaneamente. Mas a maioria das vezes nós não estamos ainda em condições de estar junto com a outra pessoa a quem prejudicamos e conviver com ela no mesmo lar, sabendo relevar, perdoar, compreender, aceitar. E é nesse ponto em que nós vamos ali treinando esses sentimentos, essas emoções, esse amor que está dentro de nós.
E a partir disso nós vamos reparando as dívidas, nós vamos nos refazendo perante a lei divina, perante a nossa consciência. Se o outro não deseja nos perdoar, o que vai acontecer? Ele vai ter o momento dele de voltar à caminhada. Mas nós não vamos ficar estacionados por causa dele. Só que ele pode ser um instrumento para nós, ainda nesta encarnação, porque muitas vezes ele pode ter ficado no mundo espiritual e ter hoje, muitas vezes, acesso à nossa vida, aqui na Terra. Então nós temos, às vezes, aqueles irmãos que estão ao nosso redor, nos influenciando, muitas vezes sugerindo caminhos infelizes para nós, para que desistamos da estrada que nós escolhemos, dos nossos planejamentos, muitas vezes tentando e nos induzindo ao suicídio, muitas vezes insuflando pensamentos de desânimo, de revolta, de dor. Mas por quê? Porque eles encontram em nós essa falta de fé, essa fraqueza momentânea, que faz parte dessa nossa caminhada. Então eles começam realmente a nos envolver. E nós, muitas vezes, vamos nos deixando levar. Até a um ponto em que nós não damos conta mais. E aí nós vamos entendendo que, a partir do momento em que a gente falar, não, eu tenho a força, a coragem e a fé, vou dar conta, então nós começamos a procurar realmente o caminho. Nós vamos adentrar a casa espírita com uma nova vontade, com um novo olhar. Nós vamos entender que todo o processo que vai acontecer a partir desse ponto vai depender apenas de nós. Nós não vamos encontrar milagre, não aquele que está fora da lei da natureza. Nós não vamos encontrar facilidade como gostaríamos. Toma, o problema aqui é de vocês. Esse problema que eu estou trazendo agora, vocês resolvam. Não vamos encontrar. Infelizmente, porque seria muito mais fácil que alguém resolvesse os nossos problemas. Seria muito mais fácil que a gente chegasse, colocasse tudo ali e falasse assim, olha, agora vocês vão ter que dar um jeito. Porque eu quero viver minha vida tranquilamente. Quero ser feliz. E aí? Será que seríamos realmente felizes? Ou apenas iludidos, equivocados? Iludidos, porque as ilusões da matéria ainda nos prendem, e muito aqui na Terra. As distrações são muitas. Nós vivemos aqui, muitas vezes, esquecidos completamente de quem somos. E quem somos? Somos espíritos eternos. Aqui estamos apenas de passagem para o nosso aprendizado. Nossa passagem aqui é rápida muitas vezes. Em alguns momentos um pouco mais longa, dependendo da nossa necessidade, dependendo da necessidade do espírito, da sua evolução. Em momentos em que estamos aqui passando, estamos tão distraídos para a vida espiritual que estamos dando mais valor à matéria e esquecendo completamente do espírito. E o que acontece então? Ficamos completamente desnutridos espiritualmente. Completamente desnutridos. Não temos força, não temos coragem, não temos fé. E como então conquistar essa fé? Será que é possível a gente conquistar esta fé? Nós que estamos aqui muitas vezes ainda achando que não temos essa fé, será que ainda é possível a gente conquistá-la? Como fazer? Allan Kardec nos fala que a fé ela é conquistada através da razão. Qual razão? A razão que nos fala ao coração. Se nós apenas seguirmos aquilo que as pessoas querem que a gente faça, se formos conduzidos pelas pessoas como bonecos, nós não vamos conquistar esta fé que desejamos, essa fé que realmente nos fortifica. Nós vamos ser aqueles cegos, muitas vezes guiados por outros cegos. A fé cega, ela gera fanatismo, ela nos desvia do caminho correto. O que nós aprendemos com Jesus?
Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem mim. Mas quantas vezes a gente já confundiu esse ensinamento? Porque a gente acha que aceitar Jesus, já estamos livres de qualquer situação. Que Ele morreu na cruz para a redenção dos nossos pecados. Não. Ele fez uma renúncia de amor. Por quê? Ele veio para nos ensinar o caminho. Passou por tudo o que ele necessitava passar. Sem ter que conquistar nada mais, porque ele já era um espírito puro e evoluído. Ele renunciou a todas as delícias ou o trabalho dele em outra esfera para vir aqui na Terra. Para que pudesse passar por esse, para ele aqui, digamos, a nossa Terra, se assemelha às trevas. Como ele em outros momentos disse, haverá trevas e ranger de dentes. E ele sai de um local de muita luz e vem para o local de trevas. Olha a renúncia deste irmão maior, para nos mostrar o caminho. E o que nós temos feito do caminho que ele veio trazer? Como que nós estamos seguindo neste caminho que ele veio apontar com tanto amor, com tanto carinho, usando um corpo que quase não suportava a sua luz, usando um corpo que muitas vezes não o favoreceu. Tamanha a intensidade da vibração energética de Jesus. E a partir desse momento em que ele se dispôs a mostrar que Deus era Pai, e um pai não é amor? Os pais que já acordaram para uma realidade maior, eles já sabem amar e amam. E Deus ama muito mais, porque Ele é incondicional. O amor dele é incondicional. E a partir do momento em que Ele nos mostra Deus como Pai, Ele coloca aí essa bondade divina nos impulsionando para esse crescimento. Então, aceitar Jesus? Sim, devemos aceitá-lo. Afinal, nós já entendemos a missão dele aqui. Mas, será que só isso bastaria? É necessário que também possamos fazer o que ele fez, porque ele disse, sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ele nos falou que nós tínhamos em nosso ser essa condição, esse germe latente aí, queria ser desenvolvido, fazendo tudo aquilo que ele fazia. Amando, amparando, iluminando, auxiliando, dando a mão e servindo. Porque ele nos deu exemplos de servidão. Ele trabalhou como um carpinteiro. Olha que humildade desse mestre. Poderia ser o que quisesse aqui na terra, mas ele foi um carpinteiro. Humilde, simples, nascendo numa manjedoura, mostrando já o valor que ele tinha pelos bens. Nenhum valor. Tanto que ele diz, dai a César o que é de César. Não podemos servir a dois deuses. Ou você vai servir a Deus ou a Mamon. Se você servir um, você não consegue servir o outro. O apego. Então ele foi nos colocando aí ensinamentos maravilhosos que muitas vezes nós não paramos para analisar. Nós não paramos para refletir. Quando ele falava em oração e vigilância, o que ele queria dizer? Vigilância. Será que era só vigiar pensamentos? Não. Muito mais. Sentimentos, ações, o dia a dia. As nossas atitudes, principalmente, perante a vida. Porque se a gente estiver desatento, nós não vamos dar conta do recado. Do compromisso que assumimos conosco mesmo. Porque quem tem que crescer somos nós. Se nós não quisermos crescer neste planeta, aonde nós vamos? Vamos ser levados para outros locais, aonde vamos ter que recomeçar como aquele aluno preguiçoso que vai deixando as tarefas sem fazer, que vai deixando as lições sem compreender. E quando chega a hora da prova, ele não sabe nada. E por que existem as provas? Justamente
para burilar nosso espírito, para o nosso aprendizado, para que a gente possa avaliar como que nós estamos, em que ponto da nossa evolução nós estamos. Sem os problemas, nós não estaríamos realmente nos avaliando. André Luiz fala no livro Coragem, gosto muito desse livro Coragem, porque ele realmente, como o nome diz, encoraja a gente. Porque ele é tão realista conosco, ele fala tudo o que precisa falar, quando a gente às vezes está ali com aquela indolência lá em casa, no momento da dificuldade, a gente abre ele, já pode saber que vai vir, né, pensamento de reflexão aí para quase que um ano. Porque quando ele fala assim, não pense que vai viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução. Olha aí, que tristeza pensar que queria uma vida perfeita. Aí de repente vem essa bomba, não pense que vai viver sem problemas? Olha. Aí a gente já fica assim, vixe, ingrediente de evolução. Por quê? Porque nos desafia a trazer esse potencial divino para fora, que está aqui dentro. Lembra que nós falamos? Então, se a gente buscar realmente estimular tudo isso, nós vamos conseguir. Nós somos fortes, sim. Só não conhecemos essa força ainda, porque nós não queremos nem colocá-la a trabalho. Queremos que as pessoas resolvam as nossas questões, as nossas dificuldades, os nossos problemas, como se fosse, como disse a nossa amiga ontem no estudo, que um certo palestrante veio e falou assim, que as pessoas vêm no centro espírita e vêm tomar o passe e querem um passe de mágica. Que as coisas se resolvam no passe de mágica. Seria muito fácil. Mas isso não vai ocorrer, nós bem sabemos. Se fosse assim, estaríamos impedidos do crescimento. Não estaríamos saindo do lugar, mais uma vez. Então, nesse burilamento que nós necessitamos aí conquistar, nós vamos ter que realmente sim lutar. E quando nós vamos começar a fazer isso, nós vamos entender que a gente tem uma força tão grande dentro da gente que a gente mesmo não se reconhece. E uma dificuldade vem, a gente supera aquela, aí vem outra, você supera e contorna, aí vem aquele desânimo, você fala, mas de novo, outra vez, não ia dar uma folga? Não era para ser diferente já? Aí vem outra, e vem outra. Mas nós nos preparamos. Quando a prova vem, significa que a ferramenta já está dentro da gente. E principalmente quando a gente entende que Deus é amor, que Ele não está nos fazendo sofrer, que tudo que está acontecendo à nossa volta, esses problemas, quem foi mesmo que plantou? Quem plantou esses problemas no nosso caminho? Nós mesmos. Com os nossos sentimentos desencontrados, desequilibrados, com as nossas paixões, com a nossa vontade ainda de manter a vaidade, o orgulho, o egoísmo, acima das virtudes, que é o caminho que vai nos levar gradativamente à felicidade verdadeira, à felicidade sem ilusão, aquela felicidade que realmente vai ser da consciência tranquila, do bem-estar íntimo, de nos sentirmos bem aonde estivermos, com quem estivermos, amando o outro, não mais tolerando o outro, mas amando, porque a gente não veio para tolerar, está lá, amai o próximo como a vós mesmo. O que Jesus falou? Não foi amai? Amai. Ele não falou tolerai-vos uns aos outros, amai-vos. Então, se nós não aprendemos a amar, nós vamos repetir as lições, repetir as lições, repetir as lições, até chegar ao ponto de sublimidade desse sentimento, sublimando aqueles sentimentos, que no início, muitas vezes, ainda está mascarado através do orgulho, do egoísmo, conforme nós vamos aí buscando essas mensagens de Jesus, os ensinamentos dele, realmente interiorizando em nosso coração, em nosso sentimento, aí sim, nós vamos conseguir amar, nós vamos conseguir compreender, e aí a gente vai ver Deus com os outros olhos. Nós não vamos mais acusar a Deus das nossas desditas, das nossas dificuldades, das nossas dores,
Porque nós sabemos que quem provocou essas dores fomos nós mesmos. E não há crescimento se não houver reparação. Se nós não voltarmos para o mesmo caminho e ir limpar tudo aquilo que nós sujamos. Tudo aquilo que nós mesmos provocamos. E a partir deste ponto é que as coisas modificam. Porque nós vamos compreendendo que essa fé raciocinada, ou seja, a fé pela lógica, que a doutrina espírita nos traz, mostrando este caminho, facilita a caminhada. Já não dá tanta vontade de largar o barco, deixar com que ele afunde. Porque se ele afundar, nós só estamos fazendo o quê? Adiando a nossa própria felicidade. As fugas estão em toda parte, através das drogas, através da bebida alcoólica. Mas todo problema que a gente deixa através dessa situação de fuga, a gente vai voltar. O que a gente prefere? Não é melhor a gente fazer agora do que acumular o trabalho? Depois a gente não aguentar? É melhor fazer agora. Porque quando a gente faz nesse momento, deixa a preguiça de lado e coloca a força que a gente tem dentro de nós para fora, a gente vai perceber quão maravilhoso é essa força. E uma coisa que nós falamos da vigilância que Jesus recomendou. E a oração? Por que ele também recomendou a oração? Porque a oração nos dá força para passar pelas dificuldades. Porque quando nós oramos, nós estamos em ligação com Deus, a fonte divina, que nos dá a sustentação que precisamos. E aí nós começamos a sentir o poder de Deus, também estimulando o poder divino que há em nós. Essa força tamanha que está dentro do nosso coração, do nosso sentimento, do nosso espírito, como reflexo desse Pai, em essência, que está aqui. E quando nós oramos, nós nos ligamos completamente a essa força, aumentando a potencialidade que existe em nós. Quando nós oramos, nós recebemos a ajuda para seguirmos adiante, para encontrarmos o caminho que a gente precisa. Porque nós somos amparados. Nós não estamos sozinhos. Apesar de que Deus já começa a colocar a responsabilidade em nossos ombros, Ele fica que nem aquele pai que fica de longe vendo o filho, e quando vê que ele precisa mesmo, que ele não consegue levantar sozinho, ele vai lá. A gente não faz assim, como a gente falou aqui no início, com aquele filho que cai e fica esperando ver se alguém vai lá levantar ele? Mas primeiro ele precisa deixar que a gente estimule o que há dentro de nós. Porque se ele vir sempre que a gente cair, a gente não precisar fazer esforço, não vai ter crescimento também. Então ele vai ficar ali. E quando nós vimos que a coisa está muito difícil, está muito pesada, a gente ora, a força vem. Então a gente não tem que pedir a Deus, Senhor, afaste de mim esse cálice. Como Jesus parecia que tinha falado dessa forma ali, para que Deus tirasse a aprovação. Não, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia porque tinha vindo. Ele sabia tudo isso. Então quando ele fala, afaste de mim esse cálice, não era na questão de tirar aquele cálice ali e ele não passar por aquela situação que ele necessitava passar, mas para deixar com que as tentações não chegassem também até ele. Porque o que falaram para ele? Se tu és mesmo o rei dos judeus, peça a seu pai que te tire daí. Falaram para ele. Mas não, ele preferiu o sacrifício, porque ele sabia que era através daquele gesto de amor que ele iria realmente comover os nossos corações, nos mostrar realmente a importância de confiarmos. E quando a gente pede a isenção das nossas provas, nós estamos perdendo a oportunidade do crescimento. Então, através da oração, nós devemos pedir o quê? Força. Força para resistirmos ao desânimo, às dificuldades, força para estarmos ali, confiantes. Porque Deus está confiando em nós. Confiando uma família, filhos, um lar, trabalhos profissionais, trabalhos espirituais. Está confiando em nós. E o que nós estamos fazendo com essa confiança? Estamos confiando em Deus?
Isso é o mais importante. Estamos confiando nesse Pai de amor? Ele está confiando em nós. E Ele está esperando que cada um de nós, nesse momento principalmente, reconheça a força interna capaz de mover as montanhas da dificuldade, das dores, dos sofrimentos. Deixar a indolência, a preguiça, a inércia e realmente trabalhar essas forças divinas, esses potenciais maravilhosos que existem em nosso coração. É isso que Ele espera de nós nesse instante, meus irmãos. Nós temos uma historinha, bem rapidinha, de um rapaz que ele estava num barco, junto com vários amigos, um navio. E esse navio sofre um naufrágio diante de uma tempestade, todos perecem menos ele. E ele encontra uma tábua ali, naquele momento, e ele se agarra a essa tábua, e essa tábua leva ele, depois de alguns dias, para uma ilha. E ele fica ali sozinho na ilha, quando ele vê que não tem ninguém, ele grita, desespera, chora, descabela, e viu que realmente não tinha ninguém. Então ele vai buscar alimento, morrendo de fome, ele busca alimento. Aí como ele fala assim, bom, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui mesmo, eu vou lá construir um barraquinho para mim. Foi lá e construiu uma cabana. Colocou essa cabana bonitinha lá, certinha. E foi um dia de vontade de comer novamente, fome, ele foi atrás de alimento e abandonou por uns instantes a cabana. De longe ele começou a sentir um cheiro de fumaça, cheiro de queimado, e ele se assustou. Quando ele olhou, ele viu, era a cabana dele pegando fogo. Ele correu para lá e falou assim, não acredito. Mas Senhor, já não bastava eu estar aqui perdido? Senhor, já não bastava eu não ter nada nem ninguém? Ainda isso, Senhor? Até aquilo, única coisa que eu tinha, o Senhor me leva? Como pode? E aí, desanimado, ele chora, deita ali e dorme. Daí a pouco, passado um tempo, ele acorda com alguém sacudindo o braço dele. Alguém fala assim para ele, olha, estamos aqui para te salvar, nós vimos o seu sinal de fumaça. E aí, levam ele então naquele barco e ele está salvo. E aí assim, pensemos nessa historinha como também as coisas que acontecem em nossa vida. Quantas vezes a gente acha que está tranquilo, da nossa zona de conforto, e vem uma fumaça, um incêndio mudar tudo. Mas quando a gente olha, aquele incêndio que parecia ser, no primeiro momento, uma dor imensa, na realidade, é o amparo que está chegando para que a gente mude de vida, para que a gente realmente seja salvo. E assim, nós estamos aqui, chegando nesta casa, para isto, para realmente nos salvarmos, mas não salvarmos de ninguém não, mas de nós mesmos. Salvarmos aí dos nossos orgulhos, dos nossos egoísmos, das nossas vaidades, da nossa dificuldade ainda de encarar a vida espiritual e trabalhar ativamente para as nossas mudanças. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe sempre, que possamos ter essa força e essa fé redobrada em nosso coração. Muito obrigada. Mário vai pôr uma música.